Salve galera, começando mais um vídeo aqui. Sim, começando. E hoje tô indo para o escritório, dia de trabalho, né? E contando os dias, porque agora só mais alguns dias, na verdade essa semana e 2 ou 3 dias da semana que vem eu estarei de férias. Não vejo a hora, não vejo a hora. Mas hoje, como vocês podem ver aí, eu tô no estilo, acho que era o quê? 2011 ou 2010, né? Com a touquinha vermelha, que é a touquinha que eu uso no avatar do canal hoje. Então, tipo assim, o negócio é nostalgia pura. Ou, pra ser mais sincero, tá um pouquinho frio. Tipo, agora aqui fora eu tô sentindo um pouco de calor, mas é aquele negócio. Estou começando a andar, então vai bater, é um calorzinho mesmo. Mas, supostamente, pelo que a Alexa me disse hoje, está fazendo 10 graus. Eu não sei, eu acho que assim, eu acabei de sair de casa e ainda não deu para ter essa sensação de 10 graus não. Mas, enfim, hoje nós temos aí a nossa missão, como eu falei, de terminar de ajeitar os formulários. Eu fiz alguns, agora eu tenho que testar. Depois de testar, eu passo para os próximos. Acredito que essa semana eu consigo terminar aí os que tá faltando. Até mesmo porque, né, eu tenho que terminar essa semana porque, vamos lá, estamos em ritmo de férias. Ontem acabou, como eu falei aí, deu para mim fazer dar uma estudada e fazer os negócios lá da pós. Fiz mais um trabalho de uma matéria. E agora estou prestes a iniciar outra matéria. E aí eu queria até olhar com vocês. Normalmente eu pontuei a questão. Deixa a moto passar. Eu pontuei a questão da nota, né? Em relação assim. Que eu estava um pouco meio que insatisfeito com a justificativa da nota baixa. E aí eu queria entender se com vocês também já aconteceu isso, de vocês receberem uma nota um pouco mais baixa de algo que você já fez em outro momento, vamos dizer assim, parecido, e aí a justificativa seria essa, de tipo, não estar adequado ao formato de entrega de trabalho. E aí, no trabalho que eu tirei total, eu entreguei do mesmo jeito. Então, tipo assim, essa foi a minha meio que insatisfação, assim. Mas eu acho que também tá tudo bem. Eu acho que a nota não é tão ruim, né? Se a gente for parar pra olhar. Tipo, eu só não tirei 10, mas eu tirei 9. Então, tipo assim, valia total era 10. Ou seja, um ponto de diferença. Que aí também é indignação. Mas, fora isso aí, eu comecei a já preparar aí os conteúdos, né? Vamos dizer assim, que vai ser mais ou menos o segundo vídeo do dia em si. Eu ainda não vou começar agora. Eu estou pensando em começar em agosto, porque aí eu vou gravando o conteúdo até agosto e quando começar a lançar os vídeos, já tem os vídeos aí prontos, né? Então, por exemplo, se eu começar a gravar hoje, por exemplo, na verdade eu comecei já a gravar, eu só não editei, mas se eu começar a gravar, quando a gente lançar o primeiro vídeo, eu já vou ter gravado pelo menos aí, acho que o do mês inteiro, não sei, né? Porque tem a questão, como eu falei, eu não quero cobrança em relação a eu tenho que fazer. O diário aqui é uma parada que eu já me cobro pelo fato de que eu me comprometi todos os dias, às 8 horas da manhã, ter um vídeo de diário. Então, eu me comprometi com isso e como consequência disso, eu tenho os vídeos, né? Então, por exemplo, hoje, esse vídeo aqui,
provavelmente ele vai sair no dia 15. Então, para você ver, hoje é dia 7. Então, eu estou realmente empenhado em fazer os vídeos acontecerem. E aí aquela questão, mas se você tá gravando o vlog, por que você tá gravando com antecedência e tal? Não, eu tô gravando o dia a dia normal, só vai ter um delay do dia que aconteceu realmente. Porque é aquele negócio, dessa forma eu consigo realmente entregar aquilo que eu me comprometi a fazer, saca? E aí muitas vezes a gente tem que pensar dessa forma. Porque assim, se você for parar pra olhar mesmo, o importante é fazer, né? Porque tem aquele ditado, feito é melhor do que perfeito, né? Então, se você espera ficar perfeito para fazer, não vai acontecer, né? E aí você vai ficar parado onde está. Então, eu acho que essa é a ideia de, de produção, né? Então, no meu caso aqui, o diário é mais para vocês verem aí o dia a dia. E eu falando sobre os pensamentos, sobre as minhas ideias, sobre o que eu quero fazer, o que eu estou pensando em fazer, e aos poucos vocês vão vendo também o que vai acontecendo realmente das coisas que eu quero fazer, né? Igual, por exemplo, eu estou falando da questão do segundo vídeo já tem algum tempo, e eu já comecei a roteirização dos vídeos, e a idealização de cada um deles. Então, acaba que no final das contas, vocês vão ver realmente acontecendo esse processo. E aí no diário vocês vão ter ali, por exemplo, um exemplo que eu vou colocar. Hoje vocês estão vendo eu gravando esse vídeo que vai sair no dia 15. E aí, quando sair um vídeo do segundo vídeo do canal, vocês vão saber desse vídeo depois também, que vai ver o processo de como eu gravei, a ideia. Até um vídeo que eu gravei foi sobre como eu tenho as ideias, assim, que eu peguei, por exemplo, a ideia de fazer um vídeo, e aí aquilo me deu uma outra ideia de fazer um e-book sobre world building, né? Então o e-book já está até pronto, mas é aquela questão, tipo, ainda tem outros passos para fazer. E aí quando sair, vocês vão poder lembrar do que eu contei para vocês nesse processo. Então, basicamente, é aquela questão, planejamento, que é o primeiro ponto importante. É igual a questão das finanças, né? A gente tem que planejar tudo o que a gente vai fazer antes de realmente fazer. Então, se você quer algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Essa é a frase que eu tô levando para minha vida, podemos dizer assim. Mas é isso. Hoje a gente tem a nossa missão. Dia de segunda e terça, a patroa ela tá fazendo a aula da pós dela, então acaba que eu não consigo chegar em casa, por exemplo, e editar vídeo ou gravar vídeo. Aí o que eu faço normalmente é roteirização no celular, e aí, como vocês estão vendo os últimos vídeos, todos basicamente eu editei pelo próprio celular. Então, ao final do dia, quando eu chego em casa e finalizo o vídeo, eu junto todos os vídeos que eu gravei do dia, coloco lá na ordem, recorto aquilo que precisa recortar, que é o mínimo, e renderizo e mando pro YouTube. E aí pelo celular eu já faço a capa. Então assim, tá um processo bem rápido. Eu não sei como é que vai ser nas minhas férias, porque como eu vou viajar, né? Pode ser que eu não consiga fazer com tanta eficiência assim. Mas nós vamos tentar e vamos ver o que dá para fazer, né? O importante é que assim, como tá pro dia 15, provavelmente no período que eu tiver de férias vai ter vídeo no canal. Que vai ser os vídeos passados. É assim, bora que a gente vai continuar. Salve, salve galera, voltando para casa depois de um dia interessante, porque eu concluí mais um formulário, porém eu tive que mudar de atividade. Então, o pessoal do suporte
precisou de uma força, então eu fiz 2 análises de suporte, que foram as análises mais rápidas que eu fiz na minha vida. Primeira, a pessoa falou que não estava aparecendo o botão de fazer o encaminhamento do processo e tudo mais. E aí, quando eu olhei as imagens, estava escrito, né? Somente leitura. Então, em resumo, era porque só estava somente leitura e ela estava tentando clicar, mas não ia aparecer mesmo, porque ela não tinha a permissão, ou talvez o documento estivesse reservado para outra pessoa, que seria uma possibilidade. Mas foi um chamado rápido. Aí agora eu tô com um outro que eu ainda tenho que fazer uma análise. Eu recebi agora no final da tarde e a princípio para mim também não parece ser um problema, mas é aquele negócio, a gente nunca sabe, né, se realmente é e tal, porque apesar de eu estar dando uma força pro pessoal do suporte, eu não tenho acesso ao chamado em si. E as pessoas, quando elas abrem chamado, elas não abrem o chamado direito. E aí é onde que mora o problema, né? Você não ter muitas informações, então isso acaba gerando aí um conflito, porque a pessoa fala uma coisa, mas ela não escreve nada que pudesse te ajudar com a sua análise. Então aí é o problema. Mas aquele negócio, tirando esses pormenores, aquele dia que foi um dia muito interessante e agora é menos um dia para minhas férias. Brincadeiras à parte, na semana que vem, neste horário, eu estarei indo para as minhas férias praticamente, porque dia 15 eu vou estar de folga, então basicamente eu vou conseguir folgar no dia 15, no dia 31 e no dia 1º. E isso vai ser muito bom. Mas, voltando ao ponto principal, os formulários lá eu tive que dar uma parada para poder atender esses 2 chamados e provavelmente amanhã eu volto para eles. Eu até estava quase terminando mais um, só que na hora de testar estava dando problema. Então eu vou ter que refazer o processo para ver se era alguma coisa que eu estava fazendo. E aí acho que fica tudo certinho. Mas é aquele negócio, né, galera? Muitas vezes, quando a gente está testando, né, modificando uma coisa que foi desenvolvida de uma maneira, a gente acaba... Agora vai ficar bem barulhento, porque eu estou bem no meio, ó, da pista. Mas acaba que a gente desenvolve o negócio de uma maneira, e aí quando a gente tem que fazer as mudanças necessárias para que as coisas funcionem bem, pode ser que a gente encontre problemas, né? Porque é aquele negócio, estava programado de um jeito, você modificou esse jeito, provavelmente pode dar alguns paus que não vão funcionar direito. E aí cabe a você entender qual que é o problema e solucionar. Então, basicamente o processo que eu estou agora é esse, tentando solucionar o problema lá que apareceu. Então, o negócio é um pouco mais simples, porque como eu falei, quem desenvolveu fui eu. Então, temos aí um fator facilidade. E aí, como a gente tem esse fator facilidade, ajuda, né? Vamos colocar assim, como fui eu que fiz, eu sei como que tem que funcionar, e aí eu consigo identificar mais facilmente quando algo não está funcionando de acordo. Mas chegamos aí ao fim de mais um vídeo. Hoje foi um vídeo daquele normal aí, falando praticamente as coisas que eu precisava fazer, um pouco falando também da parte dos estudos. Não esquece de comentar aí sobre o que eu perguntei, né, da questão das notas. Então comenta aí embaixo
para dar aquela moral e aquele engajamento. E lembrando, dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo.